Olá, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo reine em nosso coração. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 12, onde está escrito assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. São palavras de Jesus para a nossa meditação, falando sobre a regra de ouro ensinada por Jesus. Todas as vezes que nós nos voltamos a este ponto, nós precisamos entender que muitas das vezes a regra de ouro estabelecida por Jesus, ela é clara, ela é fácil de ser entendida. No entanto, muitas das vezes ela torna-se difícil de ser praticada, porque nós, em alguns momentos, queremos fazer valer a nossa condição, os nossos princípios, o nosso entendimento, limitado como ele é, e também, muitas das vezes, influenciado por determinadas situações, faz com que este ensinamento de Jesus pareça algo impossível de se realizar. Mas Jesus, ele tinha algo excelente. Ele não somente ensinava, mas primeiro ele fazia. Então, Jesus primeiro praticava e depois ensinava aquilo que ele praticava. Tanto é que o próprio Lucas, ele deixou registrado em Atos dos Apóstolos, logo na introdução, ali no capítulo 1, falando a respeito de Jesus, nós vamos entender que estas palavras de Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, ocular, participante no dia a dia das atividades de Jesus. Ele veio bem depois, logo depois do que o Senhor Jesus morreu, foi ressuscitado. Aí por ali nós já encontramos Lucas no cenário bíblico. Mas o que ele deixou registrado, ele procurou fazer um apanhado sobre tudo que Jesus fez e dividiu em dois livros. O Evangelho de Lucas, que ele tomou informações detalhadas sobre as testemunhas oculares, as fontes históricas, e o livro de Atos, onde ele demonstra, depois da morte de Jesus, como é que a igreja seguiu o seu caminho. E o que nos chama a atenção é que logo no primeiro versículo de Atos 1, ele deixou escrito assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Atente agora. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Em vários pontos no Evangelho, nós encontramos Jesus com determinadas atitudes diante dos seus discípulos. Depois, junto a eles, ele perguntava: entendeis o que eu vos fiz? E eles, sem saber, não entendiam. Então Jesus dizia que aquilo, ele sendo Senhor, ele sendo mestre, ele fez todas aquelas coisas e ele disse: olha, eu dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, quando nós nos defrontamos com este texto, que é chamado a regra áurea do Evangelho, proposto por Jesus, dizendo: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho vós também, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tanto na lei quanto nos profetas, a mensagem de Deus sempre foi uma mensagem marcada pelo amor,
o amor de uns para com os outros, o respeito, a consideração, o entendimento de que o outro é alvo do amor que domina meu coração e que eu devo ter um comportamento e uma atitude, não como resposta do que a pessoa me faz, mas daquilo que está entesourado no meu coração, eu devo partir desta forma. Por isso é que nós encontramos que no mundo secular, este princípio, esta regra de Jesus, ela é rejeitada, ela é colocada de lado, ela é desprezada. Por quê? Porque o mundo vive num espírito dominado pelas influências diabólicas, de escravidão, de servidão, de perversidade, de violência, de ódio, de maldade, de rancor. E nesse estado de coisas, ninguém se preocupa com o outro. Estão simplesmente preocupados consigo mesmo. E na maioria das vezes, todos querem que a eles se faça o bem em todas as áreas da vida. Mas ele não está preocupado em fazer o bem aos outros. No entanto, é a pessoa que quer ser bem tratada, ser amada, ser respeitada, quando ela própria não cumpre estas normas. Então, fica aí uma disfunção, um desequilíbrio. Como é que pode uma pessoa desejar ser amada, respeitada, compreendida, se ela não age da mesma maneira? Então, por aí nós já entendemos que há um conflito, há uma confusão, uma rivalidade entre as pessoas. Já o ensinamento de Jesus, ele é totalmente diferente. Jesus não somente viveu o que ensinou, mas ensinou também o que viveu. Se olhar o ensino de Jesus e olhar a vida de Jesus, não tem nenhuma diferença. Um é o complemento do outro. O que Jesus vivia, Jesus ensinava, Jesus pregava. O que Jesus ensinava e pregava era exatamente o que ele vivia. Portanto, isto era o que fazia com que os inimigos de Jesus ficassem furiosos diante dos seus ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus eram como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, que ordenavam e ensinavam as pessoas a fazer o correto, quando eles, na verdade, não faziam. Eles colocavam regras e cargas pesadas sobre as pessoas e eles ficavam isentos daquilo, do cumprimento daquilo. Então criou-se um ditado popular que diz o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ora, como é que alguém pode fazer algo que outro está lhe ordenando, se quem está ordenando não pratica o que está ensinando? Então, tudo aquilo que procuramos ensinar, que não tem correspondência com o nosso comportamento, com a nossa vida, este ensinamento, ele é teórico, ele é hipócrita, porque eu estou ensinando uma coisa que eu não vivencio. E se eu ensino aquilo que não vivencio, qual é a minha experiência? Eu não tenho a força do exemplo para impactar a vida de quem quer que seja. Jesus, pelo contrário, todas as vezes que Jesus abria a boca para falar, para ensinar, para pregar, as pessoas davam-lhe plena atenção e o coração delas se abriam diante do peso e da autoridade que as palavras de Jesus tinham para com elas. Os seus ouvidos não suportavam permanecer fechados quando começaram a ouvir as palavras de Jesus. Eles abriam-se e aquelas palavras doces, suaves, penetrantes, firmes, poderosas, elas desciam ao coração daquelas pessoas e fazia-lhes muito bem,
Tanto é que, por onde Jesus andava, sempre era rodeado por uma grande multidão de pessoas. Pessoas que certamente entenderam o ensinamento de Jesus e comprovaram na vida de Jesus, na sua prática, no seu comportamento, que o ensinamento dele tinha a força do exemplo. Daí, então, a autoridade com que Jesus falava. E os soldados, quando foram para prendê-lo, voltaram dizendo: nunca homem algum falou como este homem. Por quê? Qual foi a diferença das palavras de Jesus? É que elas eram aliadas com o seu exemplo de vida. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus ensinando aqui no Sermão do Monte, dizendo: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. É inadmissível um cristão, dizendo-se seguidor de Cristo, propagador da sua palavra, dos seus ensinos, e que, na verdade, não vivem de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Foi isto que levou, numa certa ocasião, o indiano Mahatma Gandhi a dizer o seguinte, abre aspas, eu amo os cristãos, mas não entendo por que eles seguem a um Cristo que aponta para uma direção, mas eles se comportam de uma maneira totalmente contraditória. Fecha aspas. Então, o que é que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que ele tinha um apreço pelos cristãos, mas não conseguia entendê-los. Como é que eles se diziam seguidores, discípulos, servos de Jesus, quando Jesus dava a eles uma orientação, um ensino para eles seguirem e praticarem, e eles procuravam ir para uma outra direção totalmente diferente daquela que Jesus lhes havia ensinado. Infelizmente, esta afirmação dele tem o seu cunho de verdade, porque nós encontramos uma grande maioria, não é pouca gente, é muita gente, que se dizem cristã, que se dizem discípulos e servos de Jesus, que falam as palavras ditas por Jesus, que pregam a palavra de Deus, mas que, no entanto, não vivem de acordo com aquilo que pregam ou ensinam. A vivência deles é totalmente contraditória àquilo que eles estão anunciando e pregando. Então, é, na verdade, um senso de hipocrisia, afirmando aquele ditado que eu disse há pouco tempo atrás. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. A cristandade da atualidade, não posso dizer totalmente, mas uma grande parte dela está vivendo este engodo, esta mentira, esta mensagem que não tem a aceitação, porque eles podem falar bem, podem ensinar muito bem, mas eles não vivem. E se não vivem o que pregam não deve ser dado-lhe a atenção, porque não tem autoridade. Com Jesus era diferente. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Para assemelhar-me a Jesus, tanto eu quanto você, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é, primeiro praticar, primeiro fazer, primeiro viver e depois, então, ensinar, demonstrar. Quando isto fizermos, a semelhança de Jesus, o ensino que propusermos, a mensagem que falarmos, ela terá o peso da autoridade que está embasada no exemplo de vida que corresponde com aquilo que está sendo ensinado. Então, não é somente falar. De faladores,
o mundo está cheio. Os faladores, eles se profissionalizam. Inclusive, até no meio da cristandade, há muitos faladores que estão vazios de Deus. Não têm vida, não têm comportamento, não têm exemplo, não têm atitudes que o identificam com o verdadeiro cristão, mas estão colocando as palavras de Deus nos seus lábios impuros, profanos e corrompidos. E isto certamente, ao invés de promover o reino de Deus, está servindo como um embate, um impedimento. É como Jesus disse, são aqueles que ficam na porta, nem entram e nem deixam os outros entrar. Como é que não entram e não deixam os outros entrarem? Porque eles estão ensinando e pregando uma coisa e estão vivendo outra totalmente diferente. E isto contrapõe com relação ao Evangelho de Jesus Cristo e o coloca com que as pessoas o rejeitem. Mas aqueles que agem de tal forma, eles certamente um dia haverão de dar conta diante do Senhor, porque viveram de maneira tão indigna e contrária à vontade de Jesus e, no entanto, não deixaram de falar as palavras da Bíblia, porém, sem vida, sem poder, sem unção, sem afinidade com a vontade do Senhor. Mas então, quando Jesus diz aqui, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós encontramos homens que, ao longo do tempo, procuraram praticar esta regra, mas do seu ponto de vista, ou seja, de maneira invertida. Quer dizer, o que Jesus está dizendo de forma positiva e objetiva, de maneira ativa, eles então reescreveram esta regra de maneira negativa, subjetiva e passiva. Quer dizer, o levantamento feito através das religiões e filosofias orientais, pelo menos de 3 destas principais, nós vamos encontrar o seguinte, com relação a esta regra de ouro estabelecida por Jesus para a vivência dos cristãos aqui na Terra. Nós encontramos no confucionismo, eles elaboram a regra da seguinte forma: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Então veja que eles já começam com uma negativa. Não façam aos outros o que você não quer que façam a você. O hinduísmo: não faça aos outros o que poderia causar dor se te fosse feito a ti. Quer dizer, aquilo que vai te causar dor, então não faça para os outros. E o budismo: não trate os outros da maneira que tu próprio acha que te feririas. Então, sempre na negativa. Não faça, não trate, não trate. Por isso ela é chamada regra de prata. Mas a de Jesus é chamada regra de ouro. Porque Jesus não diz não aqui. Jesus não diz não. Jesus diz o seguinte: tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também. Então ela é objetiva, ela é positiva, ela é ativa, é uma ação constante. E esta regra de ouro estabelecida por Jesus, ela é fundamentada no amor de Deus no nosso coração. Quando este amor está dominado em nosso coração, nós não temos dificuldade em cumprir esta regra de ouro estabelecida por Jesus. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13 e o versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpriu a lei. Jesus exemplificou esta regra básica, esta regra de ouro, que
ele ensinou por palavras e por exemplo, aqui no capítulo 5 ainda do Sermão do Monte, dos versículos 38 até o versículo 48, em linhas, está escrito assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. É o que ordenava a lei. Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Outro: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Vem agora o ponto-chave. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, olha aqui a regra de ouro. Eu, porém, vos digo. Quem é que está dizendo? Jesus. Não somente ensinando, mas praticando. As pessoas ouvindo as palavras de Jesus e observando a vida de Jesus. Não há discrepância. Elas estão em harmonia, a vida e o ensino de Jesus. Eu, porém, vos digo. O que é que Jesus está dizendo? Nós vamos encontrar aqui 4 coisas aqui e uma lá em Romanos. Aqui nós vamos encontrar: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Ora, quem em sã consciência teria este propósito de amar o inimigo? Mas o que Jesus ensinou é isto. E não é algo impossível. É fácil? Não. Fácil também não é. É difícil, mas não é impossível. Porque se o próprio Jesus, como homem, demonstrou e viveu esta realidade que ele ensinou, e se nós o estamos seguindo, as suas pisadas, é possível nós imitarmos o Senhor Jesus no seu procedimento, no cumprimento desta regra de ouro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então, o primeiro ponto aqui é amar o inimigo. E não é um amor hipócrita, um amor só de boca, só para dizer que ama. Não, é um amor sem fingimento. Este amor deve partir do coração. Então ele diz: amai a vossos inimigos. Jesus teve muitos inimigos, mas nunca se ouve ou se leu a respeito de Jesus dizendo: e Jesus odiava os seus inimigos e procurava lhe fazer mal. Não, Jesus amou-os e amou-os no momento mais difícil da sua vida. Quando insultado, ele demonstrou este amor. Segundo, bendizei aos que vos maldizem, os que falam mal. A palavra de Deus afirma para bendizer. As pessoas têm dificuldade de cumprir isso. Quando ouve alguém falar mal, a primeira reação é separar-se da pessoa, é excluí-la do seu contato, dos seus relacionamentos, porque não se sente bem com alguém que fala mal dele. Então ela quer excluir aquela pessoa, não ter mais contato com ela. Mas o que Jesus disse é: bendizei os que vos maldizem. E Jesus tem princípios com relação a isso. Por que fazer assim? Porque se eu sou ferido com ferro e eu vou ferir o outro com ferro, que bem há nisto? Eu só vou acrescentar à violência que foi feita a mim e vou fazer com o outro. Mas se eu estou agora seguindo a Cristo, eu não quero ser mais um naquele pensamento de Mahatma Gandhi, de andar contrário ao que Jesus faz. Se eu digo que sigo, que o sirvo,
eu devo procurar em todo tempo seguir a Jesus em tudo, até no momento de amar os inimigos, no momento de bendizer aos que nos maldizem, e terceiro, e de fazer bem àqueles que nos odeiam. O ódio está estampado no rosto, nas ações da pessoa contra mim, contra você. Mas o ensino de Jesus é: fazei bem aos que vos odeiam. Quarto, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ser maltratado, ser perseguido, ser apontado, ser pressionado, o que Jesus diz é: orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Aqui estão 4 maneiras em que podemos colocar esta regra de ouro de Jesus, estabelecido para a vivência de todos aqueles que o servem e o seguem, neste exemplo de Jesus. Primeiro, amar os inimigos. Segundo, bendizer o que vos maldizem. Terceiro, fazer bem aos que vos odeiam. Quarto, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. E quinto, lá em Romanos, no capítulo de número 12, os versículos 20 e 21, está escrito assim. Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui encontramos que nunca devolver na mesma moeda o que as pessoas fazem a nós, mas procurar entender o espírito cristão e a vida em Cristo que vivemos e procurar exercitar nestes princípios estabelecidos. E quando assim fazemos, nós estamos cumprindo esta regra de ouro estabelecida por Jesus. Eu estou sendo recebido das pessoas aquilo que eu não gostaria, mas eu estou fazendo a elas aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Quem é que não gostaria de ser amado? Então deve amar. Quem não gostaria de ser bendito, de falar bem? Então eu tenho que falar o bem. Quem é que não gostaria de receber o mal? Então eu tenho que fazer o bem. Quem é que não gostaria de ser maltratado e perseguido? Então eu também não vou maltratar e nem perseguir. Ora, se eu, conforme Jesus disse, o que eu quero que os homens façam a mim, eu devo fazer a eles, independente do que eles façam a mim. É esta a orientação de Jesus. Então, esta regra de ouro afirmada por Jesus, ela é ativa, ela é objetiva, ela é uma ordem, uma regra que tem condições de ser cumprida, diferente das regras dos homens, das religiões, das filosofias. Não faça isso se você não quer ser ferido. Não faça aquilo porque isso pode te machucar. Não faça aquilo outro, sempre é reagindo de maneira negativa. Eu não vou fazer, não porque vai prejudicar o outro, mas porque pode prejudicar a mim próprio. E exatamente é o que acontece. Quando eu me torno inimigo de alguém, o prejudicado não é aquele que eu estabeleci como inimigo, mas sou eu. Porque esta inimizade toma conta do meu coração. Quando eu me disponho a maldizer alguém, aquela maldição está no meu coração. Eu fico preso a ela. Quando eu odeio alguém, aquela semente do ódio não está fazendo mal a ele, mas está fazendo mal a mim. Quando eu me predisponho a perseguir e a maltratar as pessoas, eu é que vou sentir-me rejeitado, maltratado e perseguido.
Então, quando as pessoas pensam que estão fazendo o mal para as pessoas, elas estão fazendo o mal para si mesmo e não podem se livrar daquilo, porque tudo quanto eles fazem fica depositado no coração. Por isso, a ordem, a regra de Jesus é: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então, nós observamos aqui, nós devemos praticar esta regra de ouro, primeiro, na nossa família, naqueles que estão próximos a nós, e depois aos que estão distantes, e por fim, aos inimigos, aos que nos maldizem, aos que nos odeiam, aos que nos fazem mal, aos que nos perseguem, aos que nos maltratam, todos eles, indistintamente, nós devemos ter o mesmo comportamento fundamentado no amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se Jesus venceu o mal com o bem, é nosso dever também fazê-lo. Veja que Jesus escolheu os seus discípulos e dentre eles tinha um traidor. E Jesus sabia disso, mas Jesus não o tratou como um traidor. E quando Judas saiu, dominado pelo diabo, e veio para entregar Jesus aos soldados, Jesus não disse: pois é, você é um inimigo que estava oculto e agora se declarou, né, Judas? Não. O que Jesus disse? Amigo. A que vieste, amigo? Jesus chamou Judas de amigo. Mas como pode? Judas é um traidor. Ele jamais poderia ser chamado de amigo. Pois é, no pensamento humano funciona assim. Mas na realidade bíblica e cristã, é o que Jesus fez. Amigo, a que vieste? Com um beijo você me trai, amigo. Pedro, quando traiu Jesus, Jesus não chegou lá e disse: Pedro, você é um traidor, né? Não. Pedro, vem aqui, Pedro. Tu me amas, Pedro? Pedro foi restaurado. Sempre foi assim. Jesus nunca retrucou, nunca devolveu na mesma maneira em que as pessoas fizeram a ele. Jesus, por várias vezes, foi procurado para ser morto, mas nunca ameaçou ninguém de morte. Então, o ensinamento de Jesus, ele deve fazer parte da minha vida, da sua vida. E para isso, nós precisamos pedir que o Senhor Jesus nos capacite a sempre fazer o bem, a procurar cumprir o ensinamento que Jesus tão bem deixou registrado na Escritura, tanto pela sua vivência, pelo seu comportamento, quanto pelas suas palavras poderosas e fiéis e verdadeiras. Que possamos, então, atentar para isto. Qual é a regra de ouro ensinada por Jesus? É esta: portanto, o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.